Graças à bondade divina, estamos novamente aqui com a casa aberta, recepcionando a todos que desejam receber o socorro que a espiritualidade nos oferece. Lembrando sempre as palavras de Jesus, que são leis: pedir e recebereis. Estamos todos nós aqui em busca de auxílio, de luz, de coragem, para dar continuidade à nossa jornada e que ela seja cada dia mais proveitosa, e o será. Então, com esse sentimento de gratidão, convido a todos, aquietando o nosso ser, a nossa mente, mas deixar o nosso coração se expressar. Com gratidão ao Senhor da vida, por mais esse dia, por essa tarde de bênçãos, por estarmos aqui reunidos nesse lar de amor, sentindo o amparo, o aconchego amigo da espiritualidade, que prepara com tanto amor esse ambiente. Mas neste momento, sabedores que somos, de tantos irmãos em dor, mentalizemos nossos irmãos em especial, nossa família, a quem mais devemos, que através desses minutos que aqui estivermos, com a espiritualidade atuando, cheguem em nossos lares e em todos os lares, levando o amparo necessário. Enfim, sobre toda a humanidade sofredora, onde quer que se encontre, bálsamos divinos alcance a todos. E com esse propósito de buscar luz, entendimento, força, coragem, e com a confiança que nos é transmitida, sentimos esse carinho dos nossos anjos protetores que nos auxiliaram aqui chegar. Damos início à leitura do Evangelho, as lições que a espiritualidade nos trará para essa tarde. Com a vossa bênção, Pai de amor, Mestre Jesus, diretor espiritual, amigos incansáveis, obreiros dessa casa amada, iniciamos os trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, nós temos hoje uma lição intitulada Agradecer aos Céus. Mas essa mensagem, esse título, vem do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Sabemos que este capítulo 5 é o mais extenso porque nós ainda temos dificuldade de compreender e, mais que tudo, ainda aceitar as dores. E como nos sugere a lição de hoje, agradecer a Deus pela dor. Como ouvíamos nós na nossa infância, os avós dizendo, eles fervorosos na fé, bendita seja a dor. Mas soava tão estranho para nós. Mas hoje, com o auxílio da doutrina espírita, pela revelação do mundo maior, temos condições sim de compreender essas palavras de Jesus
Jesus. E eu vou ler então um trecho desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que nós temos no item 13, onde a mensagem começa assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida, que é brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. E continua essa lição que está no item 13 do capítulo 5, nos dizendo que pela maneira que nós encaramos a vida, o nosso ponto de vista qual é diante da nossa estada aqui na Terra. Para aquele que é muito materialista, que vê o sucesso, as alegrias se resumirem nas conquistas e em tudo que ele pode alcançar aqui na Terra, com certeza, seja a dor física ou moral ou qualquer algo que se apresente de dificuldade, até comete, como nos dizem os espíritos, a falta maior de julgar a Deus, achar que é injusto, de ser injustiçado, de desacreditar, de não confiar e não buscar mais sentido para a vida. Mas a doutrina veio, por ordem de Jesus, nos trazer as revelações, porque a humanidade mais esclarecida compreende, com todos esses avanços da tecnologia, tantas descobertas, que nós não podemos ser sós nesse planeta e que a nossa vida tem esse começo do túmulo, do berço, findar num túmulo, e aí ou ser condenado ou ser liberto, alcançar as bem-aventuranças dos justos. Isso já não cabe mais na mente humana para aquele que busca entender que Jesus, como nos colocou, Deus é a bondade infinita, perfeição absoluta, e por ser infinitamente bom e justo, suas leis também são perfeitas e justas. E que sabedores que é apenas um ponto da nossa jornada, aquele que se eleva em pensamento e busca entender o que eu estou fazendo, o que é que Deus quer de mim nessa jornada curta que chega aos 100 ou pouco mais anos, que parece tão longa. É um piscar de olhos diante da eternidade, porque nós não deixaremos jamais de viver, estar, sermos nós mesmos, com a nossa bagagem de acertos, de conquistas, de dons, mas também nos pertence todos aqueles erros, desvios, viciações que carregamos e às vezes estão no nosso inconsciente,
nos deixando tantas vezes aflitos, amargos, temerosos e não saber da onde surge isso. Está em nós. E a espiritualidade, então, nos relata, adiante nós temos nesse capítulo, uma bela mensagem que eu sugiro a todos, leiam com calma, uma mensagem de Santo Agostinho, onde ele esclarece que nós trazemos as nossas promessas de melhorar nessa vida, nos programamos porque lá nos sentimos muito infelizes, muito angustiados porque é dado parcialmente ver um passado. E até dizem que mais do que 200 anos atrás não é permitido porque na nossa graduação, no nosso estágio evolutivo, não iríamos suportar ver além disso. Mas então o que vem à nossa mente, as visões, as intuições e o saber o que a gente fez de errado, causam um sofrimento terrível. E muitos pedem provações até absurdas. Tudo que for que eu tiver que resgatar, meu Deus, porque eu quero avançar. A criatura vê que além existe criaturas felizes ou os próprios familiares, amigos, e ela se sentir impedida de avançar, de estar próxima, de conviver. Quero resgatar, como aqui, quando estamos endividados, queremos resgatar nossas dívidas. Que alívio quando isso, fazer novos planos. E isso é o que Deus quer, para que, libertos daquelas chagas, daquelas culpas, do remorso de ter agido mal, a criatura purificada dê um passo à frente na evolução, ela possa planejar e atuar em planos mais felizes, programar novas vindas, sim, porque nós não sabemos quantas reencarnações necessitaremos, mas o que nos conforta é saber que cada vez serão melhores, famílias mais harmonizadas, um corpo mais saudável, uma visão maior da vida, não carregar ódio, sentimentos ruins, medo, insegurança, como aqueles cristãos no tempo de Jesus tinham uma fé tão viva, que eles se entregavam aos suplícios, eles não temiam, como Paulo dizia, podem me tirar o corpo, mas eles não vão me destruir, porque eu sou imortal. Então, a criatura, quando ela tem esse alcance maior da espiritualidade, é o espírito que tem. Vamos fazer uma comparação, uma lâmpada, nós vamos jogar lama nela, ela não consegue transmitir a sua luz. Assim somos nós, não conseguimos ver muito à frente, nem as belezas que Deus colocou no nosso planeta. Por ser ainda de prova e expiação, quanta beleza, quantos seres iluminados estão empenhados no bem geral, crianças que reencarnam com uma doçura, com uma sensibilidade, com carinho, que nos ensinam lições preciosas. Basta que a gente tire o tempo de observar, de ouvir, de estar juntos. Então, irmãos, nós temos uma vida à frente, não existe o fim. Aquele que diz, poxa, eu estou com a minha saúde debilitada, ou já estou numa idade avançada, o que eu posso esperar da vida?
esperar cada vez mais bênçãos e alegria, porque o espírito não envelhece, o espírito amadurece, o espírito evolui, adquire conhecimento, sabedoria. E aí então, cada dia mais é uma lição que agregamos no nosso eu, o que é bom e o que é menos bom e o que é realmente ruim para nós. De saber selecionar, escolher. O que eu vou escolher diante, por exemplo, de uma investida de alguém que chega mal-humorado e nos diz coisas horríveis? Eu estou neutro, eu posso guardar tudo isso e remoer ou dizer, fica para ti isso, que Deus te abençoe, eu vou seguir o meu caminho. Isso não me serve. Lembrando mais que aquele que tem um propósito, um objetivo na vida de ser feliz, de aproveitar ao máximo o seu tempo, cultivar o que faz bem, ele vai criando hábitos. São hábitos que nós criamos. Aqueles ruins que pela sensibilidade a gente percebe, se reúne ali um grupo, começa a falar coisas negativas, daí a pouco chove de tudo que é lado, daí puxa lá de 50 anos passados, coisas que só fazem mal. Sabemos que não podemos ignorar o que é negativo, mas para não voltar a praticar, falar de bênçãos, de gratidão aos céus. Tudo isso que nós estamos passando é coletivo, é o planeta que precisa dar um passo à frente. Dar esse passo à frente como? Como seres amadurecidos, que veem um futuro à frente, o aprendizado, a melhoria. Pensemos, irmãos, quando alguém enfermo, mas um estado deplorável, e ele se recupera, esse ser não será mais o mesmo, não é verdade? Uma mudança brusca porque ele resgatou, ele limpou, tirou aquele peso, resgatou. Nós não podemos dizer tu está sofrendo porque tu fez o mal. Não. Todos nós temos o nosso passado. Estamos assim, lado a lado resgatando. E sempre com um propósito de amor, de caridade, olhar para aquele que está sofrendo e se perguntar o que eu posso fazer para aliviar a sua dor. Não para calcar e dizer, tu tem o que tu merece. Joana de Ângeles, de uma forma muito carinhosa, ela diz, nós temos o que precisamos, às vezes um remédio amargo, que são essas dores, mas elas nos fazem seres melhores, nos purificam e purificam o ambiente aonde a gente transita, porque se leva a sua experiência. Familiares, amigos, parentela, todos tomando conhecimento, param para meditar, mudam, se quiserem, é claro, o seu modo de viver a vida, mas se não quiserem, fica a marca, fica registrado. É uma lição, como o aluno rebelde que a professora passa o conteúdo e ele vira a página, mas ele vai ter que voltar, e nós também. A espiritualidade, num dia de trabalho, passou uma mensagem que eu nunca mais vou esquecer. Ela dizia assim, dor não, a lição não aprendida, dor repetida. Olhe,
não aprendemos, a prova tem que ser repetida. Aquilo que nós estamos vivendo agora, ou que já vivemos, procurar se questionar. O que é que Deus quis me mostrar com isso? Porque se eu sofro de uma dor de dente, eu sei que ela é horrível, quando alguém me fala, tô com uma bruta dor de dente, eu vou saber. E eu não vou fazer pouco, eu vou passar um ânimo, vou sentir na pele. E é isso que Deus quer, que a gente se ajude, porque ninguém vai alcançar esse lugarzinho que a gente imagina lá no céu, se salvando a si mesmo e ignorando os que estão à volta. É pela caridade, é pelo amor, é pela convivência, pelo olhar amigo, pela atenção, o cuidado que devemos ter um para com o outro. E aí então, cada dia receberemos a companhia de quem? Porque tem aquele ditado que diz, me diga o que tu pensa, te direi quem te acompanha. Quem é que acompanha uma criatura voltada ao bem, a servir? Com certeza inspirada, ligada na fonte divina, onde chegará todo o amparo que necessita, para ser o canal, para influenciar, para pacificar os povos, para trazer ânimo, coragem, esperança. Agora, ao contrário, se sabe que não precisa muito para se instalar uma guerra, porque as criaturas estão vibrando numa atmosfera muito, muito pesada, de negativismo, de fim de tudo. Não existe, existirá o fim da dor, porque a felicidade é garantida para aquele que a conquista e faz por merecer. Amigos queridos, eu quero encerrar hoje essa nossa reflexão sobre dar graças aos céus. Quem possui o Evangelho, o prefácio, é uma mensagem que é das mais lindas, só poderia por estar no prefácio. Eu vou ler, vamos meditar no que os Espíritos que nos cuidam, que velam por nós, nos dizem nessa mensagem. Mas vamos gravar lá no fundo do nosso ser, em momentos difíceis, relembrar, existe um céu pleno de amor que nos observa, que nos inspira, que nos cuida, para que a gente faça a nossa parte. Então eles dizem assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos
juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, que começa por aqui, irmãos. O reino dos céus está dentro de nós, cultivá-lo a cada momento. E assim, agradecidos à bondade divina mais uma vez, unindo nosso pensamento e elevá-lo ao alto, para que sejamos uma força junto à espiritualidade que acredita num porvir melhor, de paz, de harmonia, onde as palavras de Jesus farão eco em cada coração. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Assim queremos, Senhor, seguir essas pegadas, seguir as lições desse Mestre. Nos auxilia porque estamos vivendo em momentos difíceis. A nossa fragilidade ainda é tamanha, mas sabemos que somos sustentados pelo vosso amor. Que através então desses ensinos que recebemos ao longo da caminhada, sejamos criaturas melhores, levando sempre a certeza da felicidade que existe, que está à nossa espera. Basta que façamos por merecê-lo. Coloca em nossa mente, Senhor, e de todos os seres que sofrem, essa verdade, despertando para construírem uma vida digna, levando daqui hoje, para onde andarem, Senhor, a vossa luz, o amor que recebemos desses incansáveis obreiros, e que Jesus siga conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja.